físicos. Perispírito. Para os egípcios, todos os seres vivos, bem como os objetos inanimados, tinham o seu duplo. O duplo de uma cadeira ou de um leito é verdadeiramente uma cadeira ou um leito para o duplo de um homem. Ectoplasma, substância branca ou acinzentada, plástica, dotada de grande mobilidade, com que se produzem as materializações de entidades metapsíquicas. Ectoplasmia, ou ectoplastia, nome pelo qual Richetti designa as materializações fantasmáticas. Miers emprega o termo ectoplasia, veja-se teleplastia. Eletricidade animal, designação dada pelo Dr. Petet ao magnetismo animal. Eletrodinamismo vital, hipótese formulada pelo Dr. Phillips, Durand de Gross, para explicar os efeitos magnéticos. Incorporação, apropriação do organismo físico do médium por uma entidade metanóica. Possessão. Endometaplasia, termo proposto por Brecht para designar os fenômenos de transfiguração. Estocografia, impressão metapsíquica obtida em películas fotográficas, Scatcherd. Escrita automática, escrita produzida inconscientemente. Também se lhe dá o nome de escrita mecânica. Brecht criou o termo metagrafia para designar escrita direta, veja-se criptografia. Espiritoide, termo empregado por Boirac para qualificar os fenômenos que parecem produzidos por espíritos. Estados hipnóticos, Charcot, Escola de Salpêtrière, distingue, no grande hipnotismo, 3 estados característicos: letargia, catalepsia, sonambulismo. Beringen, Escola de Nancy, nega a lei dos 3 estados, atribuindo estes à sugestão. Estigma, fenômeno cutâneo produzido por sugestão. Algumas religiosas apresentam os estigmas da paixão do Cristo e chegam a exsudar sangue pelas mãos. Exteriorização da sensibilidade e da motricidade, experiências efetuadas por Rochas e confirmadas por outros experimentadores, entre eles o Dr. Joire. Força psíquica, nome dado por Crookes ao magnetismo animal. O Dr. Barrett chama-lhe força neúrica radiante, o Dr. Morcelli designa por força biodinâmica, o professor W. Barrett dá-lhe o nome de força quitânica. Freno-hipnotismo, tentativa efetuada por Braid para associar o hipnotismo à frenologia. Frenologia, sistema imaginado por Gal que procura conhecer as faculdades e aptidões, através da conformação do crânio. Glossolalia, termo criado pelo professor Flournoy para designar o automatismo vocal articulado de uma linguagem de fantasia, tal como a linguagem marciana de Helena Smith. Gramatologia, termo empregado por Maxwell para designar a produção de frases soltas, por via supranormal. Hidroscopia, percepção de correntes de água subterrâneas e de filões metálicos. Rabdomancia, forma especial de hilognosia. Hiloclastia, termo empregado por Sudre para designar ações que se passam numa escala muito pequena, molecular ou talvez corpuscular, como no caso de certos ratos interiores e na dissociação da matéria. Hilognosia, percepção de corpos inacessíveis aos sentidos, ignorados ou perdidos. Termo equivalente à psicometria, metagnomia, telestesia, criptestesia, clarividência, lucidez, dupla vista, veja-se hiloscopia. Hiloscopia, termo criado por Boirac para designar os fenômenos em que a matéria parece exercer, sobre os seres animados, principalmente sobre os seres humanos, uma ação que não parece completamente explicável pelas suas propriedades físicas ou químicas já conhecidas e que parece, por consequência, revelar nela uma força irredutível a todas as que a ciência tem estudado até agora. Compreende os fenômenos de percepção de correntes subterrâneas, rabdomancia, a influência dos imãs sobre os sujeitos hipnóticos, reconhecida pelos antigos magnetizadores e pela escola de Charcot, a influência dos metais,
estudado pelo Dr. Burke com os nomes de metaloscopia e metaloterapia, etc. Hipotaxia, designação atribuída por Durand de Grus ao hipnotismo. Hipóteses metapsíquicas, hipótese alucinatória, atribuem a alucinações as supostas percepções supranormais, como a visão de fantasmas e a audição de vozes, ou ruídos, como os que se produzem em casas assombradas. Hipótese das coincidências fortuitas, com que Vachide pretende explicar os casos de telepatia, considera que entre a aparição e o fato a que ela se refere não há nenhuma relação de causalidade, mas de mera coincidência. Hipótese da desagregação psicológica, sustenta que as personalidades múltiplas observadas nos histéricos e nos médiums são devidas à formação de centros psíquicos adventiços que, por circunstâncias ocasionais, tomam um desenvolvimento considerável e revestem o aspecto de novas personalidades. Hipótese da latência, imaginada por Gurney e Myers, pretende explicar pela ação telepática dos moribundos as manifestações póstumas destes. Supunha-se então que as impressões transmitidas pelo moribundo ficavam latentes durante algum tempo no espírito do percipiente, antes de tomar a forma de alucinação. Hipótese dos movimentos musculares inconscientes, proposta por Chevreul, consiste em supor que o movimento das mesas ou da vareta adivinhatória de que os vedores se servem para descobrirem toalhas de águas subterrâneas, é devido a contrações musculares inconscientes. Hipótese dos resíduos, imaginada por Gurney para reforçar a hipótese telepática, segundo a qual há uma certa base de manifestações físicas que sobrevivem temporariamente à morte do corpo e seriam esses resíduos que produziam os fenômenos telepáticos relativos a pessoas falecidas muito tempo antes e que hipótese da latência não poderia explicar. Hipótese da ruminação, proposta por Dingwall, pretende explicar os fenômenos de materialização supondo que o médium esconde no estômago ou no tubo digestivo as imagens e objetos que aparecem nas sessões e regurgita no momento próprio, voltando depois a engurgitá-los. Hipótese telenésica, Sloop, atribui as informações de caráter supranormal a uma leitura feita pelo percipiente no subconsciente de pessoas afastadas, com as quais esteja em relação psíquica. Hipótese telepática, consiste em admitir que as aparições fantasmagóricas são devidas à transmissão de pensamento do cérebro do agente ao cérebro do percipiente e não correspondem a nenhum fenômeno de natureza objetiva. Hipótese teleplastia, segundo a qual os fantasmas são produzidos pela ação plasticizante do pensamento do médium ou dos assistentes, exercendo-se à distância. Hipótese telergia, supõe que os fenômenos físicos da metapsíquica são produzidos por uma força, a que têm sido dados diversos nomes: psíquica, biodinâmica, neúrica, radiante, ectânica, ódica, magnética, que se exterioriza do médium e provavelmente dos assistentes. Hipótese telestesia, consiste em supor que o homem é dotado de uma sensibilidade especial, criptestesia, que lhe permite receber sensações ou adquirir conhecimentos à distância, sem ser intermédio dos órgãos normais dos sentidos, e sem que a fonte de informações seja o subconsciente de outras pessoas. Icnognosia, termo proposto por Brett para designar o conhecimento supranormal que se obtém por contato de um objeto que tenha qualquer relação com o acontecimento a que se refere. Equivalente à psicometria Buchanan, criptestesia pragmática Richet, metagnomia Tact Sudre. Ideoplastia, designação dada por Durand de Grus à impressão produzida pelas ideias nos sonâmbulos. Ochorowicz empregou esse termo para exprimir a realização fisiológica de uma ideia. Modernamente, dá-se ao termo ideoplastia um sentido mais lato, exprimindo qualquer ação plástica do pensamento sobre a matéria. Brett propõe o termo ideoplasia, que considera mais adequado. Karma, termo sânscrito,
que exprime a lei de causalidade psíquica e estabelece o mecanismo da justiça imanente. Lei das provas. Letargia, estado caracterizado pela abolição dos sentidos. Uma das fases da hipnose, segundo Charcot. Levitação, elevação de um corpo no espaço, sem contato aparente, ficando suspenso, como se estivesse subtraído à ação da gravidade. Licantropia, faculdade que se atribui a feiticeiros de se transformarem em lobos. Lobisomem. Lucidez sonambúlica, percepção supranormal, veja-se clarividência. Macrocosmo, o universo considerado como organismo vivo. Magnetismo animal, expressão empregada pela primeira vez pelo jesuíta Kircher, para designar uma espécie de energia emitida pelo corpo humano e que produz efeitos fotoquímicos, terapêuticos, mumificadores, etc. Fluido magnético. O Reichenbach. Magnetografia, impressão produzida na película fotográfica pelo fluido magnético. Magnetômetro, aparelho inventado pelo Abade Fortin para medir a intensidade do fluido magnético. Materialização, fenômeno que consiste na passagem a um estado sensível, por um mecanismo desconhecido, de uma matéria anteriormente subtraída à ação dos sentidos. Corporificação de entidades metanóicas. O caso mais célebre de materialização completa foi o de Katia King. Médium, indivíduo particularmente dotado para servir de intermediário entre os espíritos e o mundo físico. Conforme a natureza dessa aptidão, assim o qualificativo que se lhe junta, médium auditivo, médium vidente, etc. Para os fisiologistas, esta designação deve ser substituída pela de automatista. Os metapsiquistas materialistas, desde que não admitem a existência dos espíritos, não aceitam a necessidade de um mediador e por isso preferem empregar a expressão sujeito metapsíquico. Metabiose, designação proposta por Brett para os efeitos orgânicos ou biológicos produzidos sobre qualquer organismo vivo, por meios supranormais. Metacromática, música supranormal direta. Metacinesia, deslocamento de objetos sem contato, telecinesia, ou cujo contato é insuficiente para os produzir. Paracinesia, metafonia, voz direta, produzida por entidades metanóicas. Brett, metafotismo, luzes metapsíquicas. Brett, metaglossia, mensagem oral de entidades metapsíquicas, obtida por meio dos órgãos vocais do médium. Metagnomia, nome empregado por Boirac, equivalente à criptestesia de Richetti, a panestesia de Wasilewski, a telestesia de Miers e a metagnosia de Brett. Sudre reconhece o caráter especial dos fenômenos espíritas a ponto de os incluir numa classe à parte, a da metagnomia espirítica. Metagnomia táctil, expressão equivalente à psicometria de Buchanan e do Dr. Denton. Metagnosia, veja-se criptestesia e metagnomia. Metagrafia, termo empregado por Brett para designar a escrita automática. Metanesia, resíduo minésico que, segundo os metapsiquistas materialistas, sobrevive por algum tempo à morte orgânica, constituindo a fonte de informação a que os médiuns recorrem para tomarem conhecimento dos fatos ocorridos com o falecido. Brett. Metanoísmo, encarnação ou incorporação espiritista, possessão, veja-se prosopopese. Metanóico, relativo ao metanoísmo. Metaporese, termo empregado por Miers para designar as ações supranormais que se exercem sobre a estrutura atômica da matéria. Metaplasia, materialização de espíritos de vivos, bilocação, impressões mentais produzidas sobre a película fotográfica. Metapsiquia, transmissão do pensamento, telepatia. Metapsíquica,
termo criado por Richetti para designar a ciência que tem por objeto os fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos à força que parecem inteligentes ou a potências desconhecidas, latentes na inteligência humana. Metapsiquismo, designação dada por Brecht ao elemento supranormal do homem e dos animais, equivalente à força psíquica de Crocas, de força quitênica do professor Turi, Audi de Reichenbach. Metapsiquista, o que se dedica ao estudo da metapsíquica. Metarcismo, elevação no ar, de qualquer corpo, produzida por meios supranormais, Brecht ele. Metasoma, corpo astral, perispírito, aura psíquica Brecht. Metatesis, termo empregado por Hartmann equivalente a metarcismo. Metempsicose, doutrina hindu, cegando a qual as almas transmigram de uns corpos para outros, em harmonia com suas necessidades de aperfeiçoamento e as condições impostas pelo karma, lei das provas. Metergia, termo criado por Brecht para designar toda ação supranormal que pode apresentar três tipos: metideugenia, metacinesia, metabiose, veja-se telegia. Metestesia, designação dada por Brecht à sensação produzida por um fenômeno metapsíquico de natureza material. Meteter, nome dado por Myers ao meio próprio dos fenômenos telepáticos. Metideugenia, nome dado por Brecht à produção de formas materializadas. Ectoplasmia, Richetti, aparição. Moldagem, molde de gesso que reproduz mãos, pés ou rosto de fantasmas materializados e se obtém através de um negativo produzido em parafina. O processo operatório consiste em pedir à entidade materializada que meta a mão ou pé numa tina com água quente, tendo parafina fundida em suspensão. Quando se retira do vaso, a mão ou pé fica coberto de uma delgada capa de parafina que toma consistência em contato com o ar e fica oca pela desmaterialização da forma que a produziu. Enchendo com gesso a luva assim obtida reproduz-se a forma ectoplásmica inicial. Munição, advertência que ocorre acidental e subitamente a pessoas no estado normal, a respeito de qualquer acontecimento, passado ou presente. Quando se refere a acontecimentos futuros, diz-se premonição. Monoideísmo, ideia fixa. Música transcendental, expressão empregada por Bosano para designar a música que se ouve em certas ocasiões, como por exemplo em câmaras mortuárias, sem que seja produzida por nenhum instrumento. Necromancia, arte adivinhatório que tem por base a invocação dos mortos. Neurodinamômetro, aparelho inventado pelo Dr. Planat para medir a força neúrica ou magnética. Nous, nome pelo qual Platão designava o espírito. Objetivação de tipos, nome dado por Richetti aos fenômenos que consistem em fazer desempenhar um determinado papel a um sonâmbulo por meio de uma sugestão conveniente. Obsessão, ação persistente, geralmente perniciosa e com caráter de ideia fixa, exercida por um espírito sobre uma pessoa, sem conseguir, aliás, apossar-se-lhe do corpo, como na possessão. Oxema, designação dada por Platão ao veículo do espírito. Corresponde ao oxeumata dos neoplatônicos, ao corpo astral dos teósofos e ao perispírito dos espiritistas. Ud, nome dado por Reichenbach à força psíquica, Crocas. Oniromancia, adivinhação pelos sonhos. Oráculo, palavra que exprime, quer as mensagens transcendentais que as Pítios transmitiam, quer o local onde essas mensagens se obtinham, quer ainda os deuses a quem se atribuíam. O oráculo de Apolo Pítico, em Delfos, é considerado o mais célebre da antiguidade. Palingenesia, doutrina, segundo a qual as almas passam por diversos corpos para se aperfeiçoarem e depurarem. Transmigração das almas, reencarnação. Panesia, termo criado por Mieres, equivalente a pantominesia Richetti, e criptominesia Flournoy. Panestesia,
Designação dada por Woazelus, que é a clarividência ou lucidez dos antigos magnetizadores. Metagnomia, Boirac, criptestesia, Richet, metagnosia, Brett. Panspermismo, doutrina que admite que toda a parte há germes orgânicos que aguardam condições favoráveis para se desenvolverem. Pantomnesia, nome proposto por Richet para indicar que a memória não esquece nada e tudo que impressiona os nossos sentidos fica registrado no cérebro inconsciente. Parapsíquica, termo proposto por Boirac para designar a ciência que Richet chamou metapsíquica. Paraquinesia, ou paracinesia, termo empregado por J. Maxwell para designar os deslocamentos de objeto com ligeiro contacto do médium, quando esse contacto não é suficiente para os produzir. Telecinesia Xacof. Pêndulo explorador, instrumento de que se servem alguns rabdomantes para descobrirem nascentes subterrâneas. Perispírito, invólucro do espírito, de natureza semimaterial, que o corporiza. Termo equivalente ao mediador plástico de Kuhrt, ao arqueu de Van Helmont, ao Evestron de Paracelso, ao Oxelma dos neoplatônicos e ao Oxena de Platão. Lancelin Chamal e Aerosoma e Brett designou por metasoma. Personalidades, entidades metanoicas que se revelam quer no sonambulismo, personalidades sonambúlicas, quer no transe mediúnico, espíritos. As personalidades sonambúlicas podem ser produzidas por sugestão, ou corresponder a uma fase regressiva da vida do próprio sujeito, que assim revive uma época já passada, equimnesia. Personificação, produção de personalidades metapsíquicas. Objetivação de tipos. Pluralização, produção ectoplásmica de entidades metanoicas que se manifestam independentemente e simultaneamente com o médium. Pneumatofonia, mensagem verbal produzida diretamente pelos espíritos. Psicofonia. Pneumatografia, escrita direta. Criptografia. Polimorfismo, personificações subconscientes, objetivação de tipos por sugestão. Polinoísmo, manifestação simultânea de várias personalidades que não revestem formas ectoplásmicas, pelo que difere do pluralização ou Brett. Polipsiquismo, conjunto de elementos psíquicos que, segundo Mackenzie, forma uma personalidade efêmera, a qual atribui os fenômenos supranormais de caráter subjetivo. Possessão, domínio irresistível exercido sobre o organismo do sujeito, por uma entidade hostil. Pragmagnosia, termo proposto por Brett para designar o conhecimento supranormal. Prana, fluido vital. Precognição, conhecimento antecipado de fatos. Premonição. Premonição, veja-se precognição. Presságio, sinal que serve para adivinhar o futuro, conjectura que esse sinal sugere. Profecia, predição das coisas que vão acontecer. Progeneração, termo que Myers opõe à degeneração. Prognosia, conhecimento antecipado do futuro. Promnesia, recordação de fatos de que se tomou conhecimento antes de se terem produzido Myers. Deste modo, a promnesia consta de duas fases. 1. Premonição de determinado acontecimento. 2. Lembrança de se ter sonhado o fato, quando ele se realiza. Brett. Prosemia, revelação de um acontecimento futuro. Sinônimo de premonição, precognição, prognosia. Prosopopese, termo empregado por Sudre para designar todas as modificações bruscas, espontâneas ou provocadas, da personalidade psicológica. Compreende os fenômenos de divisão e alteração da personalidade produzida por sugestão ou de caráter patológico, possessão e encarnação. Psicagogo, sacerdote que procedia à invocação dos mortos, nos mistérios gnósticos. Psicode, termo proposto por Tiri, equivalente ao Ode de Reichenbach. A força quitânica que, segundo Turi,
produz todos os fenômenos telecinéticos, não é mais do que a exteriorização do psicode. Psicodinamia, termo empregado por Boirac para designar os fenômenos em que um ser animado parece agir sobre outros seres animados. Psicodinamia vital, ou sobre a matéria bruta. Psicodinamia material, por intermédio de uma força sui generis, distinta de todas as forças conhecidas, ainda que análoga às forças radiantes ou circulantes, tais como o calor, a luz, e eletricidade e o magnetismo. Magnetismo animal. Psicofonia, manifestação metanóica, produzida através dos órgãos vogais do médium. Psicofotismo, luzes que acompanham as aparições ou quaisquer fenômenos luminosos de caráter supranormal. Psicognosia, conhecimento supranormal Breit. Psicografia, mensagem supranormal obtida por escrita mecânica ou semiomecânica. Kardec. Psicometria, termo equivalente à necromancia. Psicometria, termo criado por Buchanan, pseudônimo da esposa do geólogo Knott, americano Denton, para designar os fenômenos que obteve de reconstituição de paisagens das épocas remotas da evolução terrestre, cujas descrições eram evocadas pela observação e pelo contato de fragmentos de terrenos daquelas épocas geológicas. Embora a imaginação tivesse desempenhado aqui um papel preponderante, o certo é que os outros sensitivos têm conseguido reconstituir fielmente certas cenas passadas, limitando-se a tocar em objeto que com elas se relacionam. Richetti propõe para estes fenômenos o nome de criptestesia pragmática. Na psicometria é frequentemente incluída também a clarividência e a lucidez. Psicopatia, termo empregado por Boirac para designar os fenômenos que têm essencialmente por ponto de partida uma certa modificação, tanto do estado mental como do estado nervoso dos sujeitos em que se produzem, e que consistem ora na exaltação ora na inibição anormal das faculdades psicológicas ou das funções vitais. Psicoplasia, materialização de entidades metapsíquicas, moldagens transcendentais. Fotografia espírita. Psicorragia, nome proposto por Mies para designar os fantasmas de vivos. Quiromancia, arte adivinhatório que pretende interpretar as rugas das mãos. Rabdomancia, faculdade que tem certos indivíduos de perceberem veios de água, ou jazigos minerais subterrâneos. Uma forma de metagnomia. Rabdomante, sujeito que possui a faculdade da rabdomancia. Radiações psíquicas, emanações relacionadas com a atividade mental e impulsionadas pela vontade, susceptíveis de impressionar a chapa fotográfica. Raios rígidos, designação dada por Choroix aos filamentos ectoplásmicos que servem de veículos dos fenômenos de metacinesia e telecinesia. Note-se em chamar-lhes eflorescências rígidas, morcelidades o nome de neoplasmas, e botase de membros mediúnicos. Raios quinto, raios atribuídos ao fluido vital, pelo coronel Darget e pelo Dr. Barraduc. RAPS, ruídos supranormais. Reencarnação, regresso do espírito à vida corporal. Palingenesia. Segundo a doutrina reencarnacionista, as almas aperfeiçoam-se, atravessando sucessivas fases de encarnação e de desencarnação, e diferem uma das outras, não na sua essência, mas no seu grau de desenvolvimento, como frutos da mesma árvore em diferentes estados de maturação. Deste modo, o problema de uma ponta ele encontrar uma solução compatível com os atributos de Deus e a vida póstuma é uma fase de evolução e não um estado último e definitivo que dependa dos acontecimentos de uma vida única e breve. Regressão da memória, fenômeno que consiste em fazer retrogradar a consciência do sujeito de modo a fazê-lo reviver os fases anteriores da sua vida e remontar até além do nascimento. As experiências de Roches têm sido verificadas e confirmadas por muitos outros experimentadores. Ruminação, hipótese imaginada por Dingwall para explicar os fenômenos de materialização produzidos por Marty Berraud, Eva Carrier,
e que consiste em supor que o médium esconde no estômago ou no tubo digestivo as imagens e os objetos que aparecem nas sessões e regurgita no momento próprio, voltando depois a ingurgitá-los. Sarcosoma, designação dada por Lancelin ao corpo físico. Sibila, adivinha que anunciava o futuro em versos de 6 pés, Tibulo, elegias, e, 5 ele, sonambulismo, estado especial em que se manifestam faculdades supranormais. Sonâmbulo, o indivíduo que apresenta sintomas de sonambulismo. Subconsciente, departamento psicológico mais ou menos obscuro, formado por sensações que não chegam a converter-se em percepções e por outras que deixarem de ser conscientes. O subconsciente implica uma sensibilidade especial, criptestesia, e uma memória que registra as impressões colhidas por essa via, criptomnesia, subliminar, termo proposto por Mies para designar a atividade subconsciente, que produz certos fenômenos supranormais. Além do subliminar, Mies admitia mais 2 departamentos psicológicos que eram o supraliminar e o inconsciente. Supranormal, tudo aquilo que ultrapassa os limites do normal. Fenômeno que parece transgredir as leis conhecidas, ou que, pelo menos, se apresenta com caráter pouco vulgar. Telenesia, termo criado por Slow para designar a percepção supranormal, quando o percipiente vai buscar os elementos ao subconsciente de pessoas afastadas. Difere da telestesia porque nesta percepção distância parece ser direta, isto é, não se socorre do subconsciente de nenhuma outra pessoa. Telepatia, termo criado por Mies para designar a comunicação de quaisquer impressões de um espírito a outro, independentemente dos sentidos. Transmissão do pensamento, de sensações e de imagens em que o sujeito desempenha um papel passivo. Teleplasma, nome empregado por Jenkins para designar o ectoplasma. Teleplastia, termo empregado por Jenkins, equivalente aos termos ectoplasmia, ectoplastia, ectoplasia. Telepsiquia, termo criado por Boirac para designar os fenômenos em que a ação psicodinâmica se exerce a grandes distâncias sem intermediários visíveis. Abrange a telepatia, telepsiquia passiva, e a telestesia, telepsiquia ativa. Telekinetoscópio, ou telecinetoscópio, aparelho inventado por Price para comprovar os deslocamentos de objeto. Telergia, termo criado por Mies para designar a força material que intervém na telepatia. Sudre deu a esta palavra um sentido mais lato, aplicando-a a quaisquer efeitos mecânicos, físicos e químicos da força psíquica. Nesta acepção abrange os fenômenos de telecinesia e de hiloclastia. Telestesia, termo criado por Mies para designar as percepções por via supranormal, quando a fonte do conhecimento é o próprio espírito do percipiente. Equivale à expressão telepsiquia ativa, de Boirac. Tipologia, mensagem transcendental obtida por meio de pancadas. Transfiguração, modificação fisionômica que se observa em certos médiuns, quando se manifesta neles uma entidade metanóica. Vidência, faculdade que tem certos indivíduos de perceberem formas de objeto normalmente invisíveis. Os indivíduos em estado sonambúlico apresentam frequentemente esta faculdade. Voz direta, metafonia. Xenoglossia, uso de uma língua que se não aprendeu e que se não conhece em condições normais, segundo a nomenclatura de Richetti. Xenonoísmo, aparições espontâneas de fantasmas de defuntos. Fim.